Agora Anderson Costa, mais um naufrágio, desta vez na Bahia, muitos mortos novamente, 2 dias seguidos, Anderson. Exatamente, Denise. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte, ao internauta da Jovem Pan. 2 acidentes em 2 dias consecutivos. No início da manhã desta quinta-feira, uma lancha que transportava 129 passageiros naufragou em Salvador, na travessia do Mar Grande. O barco afundou quando deixava Mar Grande, município de Vera Cruz, na Grande Salvador. E o acidente ocorreu a cerca de 200 metros do terminal marítimo do município. A lancha, de nome Cavalo Marinho, ela tem capacidade para 160 passageiros. Inclusive, para o internauta que está acompanhando o jornal, a gente está até colocando algumas imagens dos trabalhos de resgate que estão sendo feitos aí, tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Defesa Civil. E muitos voluntários e até também, mesmo, né? muitos voluntários, muitos pescadores que vivem ali na região também estão colaborando com essa tragédia. Ontem, inclusive, né, Denise, aqui no Jornal Jovem Pan, a gente falou sobre o outro naufrágio que ocorreu no Rio Xingu, lá no Pará, esse naufrágio que também já deixou pelo menos 22 mortos. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos em contato com um professor de engenharia naval, mas antes a gente tem aqui o depoimento, a gente vai trazer agora o depoimento para o ouvinte, para o internauta da Jovem Pan, do prefeito de Salvador, ACM Neto, ele que falou aí sobre as medidas que estão sendo adotadas após esse naufrágio desta quinta-feira em Salvador. Vamos ouvir. Bom, gente, antes de tudo eu queria aqui prestar minha solidariedade a todas as famílias das vítimas envolvidas nessa tragédia que aconteceu hoje em Mar Grande. Então, logo eu fui informado do ocorrido, eu procurei mobilizar todo o esforço da Prefeitura de Salvador, especialmente através da Secretaria Municipal de Saúde, com as ambulâncias que chegaram logo depois do incidente, com as ambulâncias do SAMU, que estão aqui acolhendo essas vítimas e, sobretudo, recebendo essas pessoas na nossa rede de saúde. Também mobilizei a Codesal e liguei para o prefeito de Vera Cruz, o prefeito Vinícius, me colocando à disposição. Estamos mandando para lá equipes de psicólogos, de assistentes sociais, para dar todo o apoio na assistência às famílias que nesse momento estão enlutadas. É uma tragédia que traz dor e sentimento para todos os baianos. Denise, acho que é até importante a gente ressaltar, muitas vezes o ouvinte, o internauta aqui de São Paulo, não tem essa noção de que o transporte marítimo lá é um transporte do dia a dia. Então, por exemplo, nesse acidente hoje de Salvador, tinha muita gente indo trabalhar, técnicos de enfermagem, arquitetos, muitas pessoas que... É transporte mesmo, um transporte né? não é passeio. Que a gente imagina o transporte marítimo muito como passeio, porque aqui em São Paulo não tem rio que a gente navegável, né? Então, mas lá não, lá as pessoas elas utilizam muito, tanto no Pará quanto em Salvador, e essa tragédia aí acontecendo, deixando aí muitos mortos e feridos. Você vê que as vítimas são moradores mesmo, né, Anderson? É um absurdo, tanto no Pará como agora na Bahia também, são pessoas que têm de utilizar esse meio de transporte, muitas vezes não tomam muito cuidado, as embarcações. No Pará, por exemplo, já se falava que ele não tinha autorização para o tipo de transporte que ele estava fazendo, embora fosse registrada a embarcação, não era adequada para o que ele estava fazendo, para o local que ele estava navegando no horário, né? Então sempre tem algum problema para justificar essas sucessivas tragédias, né? Exatamente, Denise. E para falar um pouco mais sobre o assunto, nós estamos em contato neste momento com o professor Pedro Lameira. Ele é diretor da Faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará. Professor, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Professor, nós tivemos aí 2 tragédias aí no intervalo de 24 horas. O que dá para se dizer? Principalmente o senhor tem conhecimento maior até sobre a situação aí no Pará. O que dá para se dizer? Por que tragédias tão parecidas aí ocorrendo de forma quase que simultâneas? Ora, veja, aqui na região amazônica, né, como um todo, não só no Pará, mas na região amazônica de uma forma geral, o transporte fluvial, ele é algo essencial, certo? Então muitas pessoas realmente dependem desse tipo de transporte para viver, para lugares onde não existe acesso rodoviário, onde não existe nenhum tipo de outro acesso. Então, na verdade, é uma coisa cotidiana, certo? Acidentes com embarcações de passageiros aqui na região é algo bastante antigo, certo? Então esse é um problema já, vamos dizer assim, crônico, certo?
Então, muitas pessoas estão abrindo os olhos agora para essa sequência de eventos que está ocorrendo, mas é um problema que já vem há algum tempo acontecendo, certo? Então, muitas das vezes é preciso alguém vir a acontecer uma fatalidade ou vidas serem ceifadas para poder abrir os olhos. Os problemas de estarem acontecendo concomitantemente, além disso, por exemplo, muitas pessoas acabam confundindo algumas coisas. Há pouco tempo atrás teve um acidente com uma embarcação de carga, um comboio com barcaças acabou batendo num navio, aqui na região amazônica também. Não sei se foi divulgado pela Jovem Pan na época, mas muita gente está tentando correlacionar, por exemplo, esse acidente com um acidente que aconteceu agora com a embarcação de passageiros, até mesmo com esse que aconteceu hoje em Salvador, quando, na verdade, por exemplo, esse outro acidente foi com natureza distinta, certo? Então, na verdade, tem uma série de fatores que precisam ser avaliados. Nesse caso específico aqui, na região amazônica, a embarcação estava saindo de Santarém, rumo à Vitória do Xingu, certo? Uma localidade aqui também do estado do Pará, e num trecho entre Porto de Mós e Senador José Porfírio, onde a largura da via navegável é muito grande. Então, ali naquele trecho há uma tendência para ventar mais e, consequentemente, se formarem mais ondas. Ou seja, as embarcações ficam impostas a condições adversas. E o que acontece? Muita gente está falando a embarcação não era legalizada, né, no órgão competente, mas era registrada na capitania. Porém, entretanto, todavia, esse não foi o motivo causador do acidente. A gente tem um problema crônico de superlotação nas embarcações. Inclusive, eu recebi na minha rede social uma informação de um banco de dados que essa embarcação tinha capacidade para 42 passageiros, se eu não estou enganado, né? Se falou em 70 passageiros a bordo, agora estamos falando em torno de 50. Realmente não se tem como ainda muito recente para se afirmar as coisas. Mas uma coisa eu posso garantir. Tanto superlotação de passageiros quanto excesso de cargas no transporte fluvial, ele é um problema existente, antigo e recorrente, certo? Então, existe uma série de medidas que precisam ser tomadas para que mais vidas não sejam ceifadas, principalmente de pessoas que ficam à mercê desse transporte, eles dependem disso para sobreviver, certo? Nesse caso do acidente aqui da região, lá perto de Porto de Mós, tem um outro agravante, existe uma questão cultural envolvida, certo? Qual é a questão cultural? Essas embarcações, elas são de madeira, certo? A maioria delas que operam no transporte fluvial de cidades pequenas, aqui na região amazônica como um todo, seja no Pará, seja no Amazonas, elas acontecem com transporte de embarcação em madeiras, e muitas delas, como demoram mais de um dia navegando, os passageiros eles vão a bordo de redes, por exemplo. Eles vão em redes, deitados dormindo, certo? O que não é adequado para se transportar e fica muito perigoso numa situação de emergência sinistra, como foi o que aconteceu. Você imagina só, estava chovendo, certo? Para os passageiros não pegarem chuva, as laterais da embarcação foram fechadas com uma lona, é muito comum isso acontecer aqui, e alguns passageiros deitados, descansando, nem que não fosse numa rede, mas no caso da rede, pior ainda, a embarcação começa a sacudir, certo? Basta a gente pensar. Muito simples, ela começa a balançar para um lado, para o outro. Essas pessoas vão se movimentando para um lado e para o outro e a distribuição de peso na embarcação não fica uniforme. Logo, você tem uma perda de estabilidade, ainda mais se tiverem ondas, se estiver ventando demais. Existe uma série de problemas que foram ocorrendo. Então, é muito fácil a gente classificar agora, tá uma onda de acidentes acontecendo, tem pessoas especulando de serem mudanças climáticas e ondas maiores estarem vindo a ocorrer. Mas, veja, isso é um problema antigo, certo? É um problema que vem acontecendo já há anos e anos e anos. Professor, é Denise quem está falando. Falta fiscalização, na verdade, né? Uma regulamentação e depois verificação se essa regulamentação está sendo cumprida, porque não costuma ter colete salva-vidas e mesmo as pessoas que moram à beira do mar ou do rio nem sempre sabem nadar. Muitas crianças embarcando, inclusive nós estamos vendo hoje imagens do naufrágio na Bahia, com crianças pequenas, né, que estavam viajando e viram um costume. Muitas vezes, estava até me lembrando há pouco, que é como um ônibus lotado no final da tarde. Para eles a embarcação é um transporte comum também e vai entrando todo mundo naquele e eles relaxam, porque estão acostumados há muito tempo a utilizar esse meio de transporte, não é? Isso. Tem a questão da fiscalização, do controle, sim. Existe a necessidade de uma intensificação severa do ponto de vista de não permitir que algumas operações sejam realizadas,
certo? Que foi exatamente o que vem de encontro ao que você falou. Mas eu acho que tem uma questão assim mais importante. Por exemplo, muitas embarcações que transportam passageiros, elas não possuem um projeto e um responsável técnico com um estudo de estabilidade para garantir que essa embarcação vai ser segura naquele trajeto com as condições de carregamento específicos. Então são construções artesanais, muitas das vezes sem um controle específico técnico. Isso acaba passando, a pessoa acaba operando muito tempo na linha, consegue de uma forma ou de outra regularizar esse transporte e depois, se vier a acontecer essa legalização, essa responsabilidade técnica por parte de um engenheiro que seja, muitas das vezes não é obedecido. Então você pode ver, ora, você tem carregamento de embarcações acima do limite, você tem carregamento de passageiros em embarcações acima do limite, e mais, o passageiro, ele tem o costume de ir sempre para cima. O passageiro, ele gosta de ficar em cima, na parte mais alta da embarcação, ter uma visão melhor. Se a embarcação tiver mais de um convés, ele fica lá em cima. E peso em cima da embarcação, quanto mais para cima, pior para a sua estabilidade. Então é necessário, quando entra no avião, né, você entra no avião, você vê os procedimentos de segurança. Por mais que você seja um passageiro frequente, você tem que escutar os procedimentos de segurança. Por mais que isso seja chato para você, né? Você fica ali sentadinho, o comissário vai lá, faz toda a abordagem, ele diz que você tem que fazer na condição Y, X e Z, e numa situação de turbulência, você tem que ficar sentado com o seu cinto afivelado. Isso não acontece na embarcação, principalmente no transporte de passageiro. Uma situação de turbulência, o passageiro quer ver o que está acontecendo, se levanta, e isso é carregamento. Imagina 70 pessoas se deslocando para um bordo só do navio. Então isso acontece, então existem diversos problemas. É necessário uma instrução aos pilotos para que isso seja inserido dentro do processo de embarque e desembarque dos passageiros, como se usar os coletes, certo? Regular se a posição dos coletes está certa. Por quê? Numa situação dessa de sinistro, só para vocês terem uma ideia, no caso de Salvador, não. É uma outra situação que a gente pode comentar daqui a pouco. Mas no caso aqui da região amazônica, as embarcações são de madeira, então ainda tem um agravante. Embarcações de madeira, via de regra, elas são embarcações que não possuem compartimentação no seu casco. Para que serve a compartimentação? Se caso vier ter um alagamento por uma avaria ou embarque de água, ou qualquer motivo que seja, a água fica contida naquele compartimento, não alaga o casco inteiro, a embarcação continua flutuando, certo? Na embarcação de madeira isso não acontece. Quando ocorre um alagamento, o casco simplesmente é tomado pela água e em questão de segundos ou até mesmo minutos, ela vem a naufragar. Você imagina a reação, uma pessoa dormindo, e em segundos a embarcação está no fundo, ela não consegue pegar o colete, ela não tem reação de saber para que direção ela tem que ir, entendeu? Então, na verdade, eu tenho uma opinião muito consolidada a desse respeito, principalmente do ponto de vista de projeto, de fiscalização e essa questão cultural de operação que precisa ser mudada. Não podemos mais ficar deixando vidas sendo ceifadas para tomar medidas, já chega. Professor, pelo costume, eles acham que sempre vai dar certo. Eu já estive no Nordeste em viagem de turismo. Não é? É diferente, eles tomam até um pouco mais de cuidado. Mas essa questão que o senhor colocou, por exemplo, de coletes, nunca eu vi qualquer embarcação obrigar a pessoa a utilizar o colete. Geralmente esses coletes estão amarrados, eles estão presos em algum lugar. Numa situação de emergência, as pessoas não conseguem pegar. Isso é uma coisa que eu sempre observei e não tem esse tipo de cuidado. Então, acho que é aquele costume, né? Vai dar tudo certo, sempre foi assim, são gerações utilizando esse meio de transporte, muitas vezes embarcações velhas, sem manutenção. Perfeito. Essa questão da condição física da embarcação é um aspecto também que deve ser levado em consideração. E essa questão do acesso aos coletes, você imagina só, a embarcação vai virar, gente. São pessoas sendo jogadas umas para cima das outras. São objetos de cozinha sendo lançados. Tudo isso, você imagina, não existe reação para tentar pegar um colete. O colete, ou ele, numa condição de turbulência, ele deveria já estar do lado do passageiro, ou até mesmo no passageiro, certo? Quando você vai viajar num transatlântico, por exemplo, num navio de cruzeiro, você tem, a partir do momento que você está a bordo do navio, você obedece os procedimentos de segurança, você é instruído a colocar o colete se for dado um sinal, e você é instruído para estar na posição onde os botes salva-vidas estarão.
certo? Então existe toda uma preocupação para que antes que o pior aconteça, antes que o naufrágio venha a acontecer, você já esteja com colete para flutuar, você já esteja próximo da embarcação. E exatamente esse ponto de viajar há muitos anos e nada acontecer vai fazendo com que as pessoas se acomodem, e não só os tripulantes, mas os próprios passageiros. Eles começam a se acostumar e achar que nada vai acontecer. Certo? E não esquecendo que nós temos nos nossos rios, as pessoas estão falando muito do acidente de Salvador, né? E esquecendo um pouco aqui da questão dos rios, por achar que os rios também não são tão perigosos. A Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo e nós temos ondas e características hidrográficas semelhantes a algumas oceânicas, ondas grandes, correntezas fortes, ventos. Isso faz com que a embarcação esteja sujeita a condições muito adversas. Então ela precisa estar projetada, construída e ser controlada para estar operando nessa determinada linha, com essa determinada quantidade de carga e passageiros, para que isso não aconteça mais. É muito simples, existe todo um processo. É necessário um projeto, parâmetros de segurança têm que ser seguidos, a cultura precisa ser melhorada e também o controle precisa ser intensificado. Tá ótimo. Então nós agradecemos as palavras do professor Pedro Lameira, que é diretor da Faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará. Professor Pedro, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço aí. Obrigado a você e aos seus ouvintes. Boa tarde. Aí, Anderson, nós temos depoimento aí das vítimas, uma delas dizendo que estava chovendo muito, começou a molhar todo o barco, veio uma onda e virou, que tinha muita gente, e ele ficou quase 2 horas no mar à espera de socorro. Que a chance de sobreviver diminui muito, até porque não tem esse esquema rápido de segurança. E o que chama atenção também, né, Denise, o outro acidente, o de ontem, o navio naufragou um pouco mais perto da margem. Né? E dessa vez não, dessa vez na Bahia o naufrágio ocorreu já mais de um ponto mais distante da margem, quer dizer, mesmo quem conseguia nadar talvez tenha tido dificuldade para conseguir chegar, né? Então isso dificulta mais. Os números da Bahia até agora, a embarcação tinha 133 pessoas, 22 mortos até o momento e 89 pessoas foram resgatadas com vida, Denise.